Estrangeiros e a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Vai usar da palavra o embaixador Luís Castro Mendes. Boa tarde. Senhora Secretária de Estado, Senhor Diretor Editorial da Imprensa Nacional Casa da Moeda, caros colegas diplomatas, minhas senhoras e meus senhores, foi com muita honra que aceitei o desafio e a responsabilidade de presidir a este Conselho Editorial independente que irá orientar os conceitos e os projetos para que aponta o protocolo que irá a seguir ser assinado. Um Conselho Editorial integrado pelos professores Onésimo Teotónio de Almeida, Ivo de Castro e Margarida Calafate Ribeiro, dará certamente, pela qualidade das pessoas que mencionei, a melhor orientação e aconselhamento aos dois signatários deste protocolo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, representado pela Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, e a Imprensa Nacional Casa da Moeda, representada pelo seu diretor editorial. Temos como objetivo um programa de edições que seja relevante e enriquecedor para todos. As três grandes linhas programáticas desta ação conjunta assentam na vontade de trazer a público, quer em edição de papel, quer, mais frequentemente, em edição digital, com recurso ao print on demand, textos inéditos ou dificilmente acessíveis de documentos, estudos, ensaios, memórias e imagens que deem testemunho e contribuam para o melhor conhecimento das comunidades portuguesas e de origem portuguesa espalhadas pelo mundo. Na intenção de publicar, da mesma forma, obras de criação literária, inéditas ou dificilmente acessíveis, de autores portugueses da diáspora e, nomeadamente, dos galardoados com o Prémio Ferreira de Castro da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Na disposição de publicar textos fundamentais de política externa, quer obras clássicas que importa para o alcance de um público especializado, quer obras igualmente relevantes sobre temas de atualidade da política externa. Será a missão do nosso Conselho Editorial Independente apresentar propostas concretas de edições nestas três grandes áreas e estou certo que iremos trabalhar em conjunto com o maior empenhamento e responsabilidade para além do grande prazer intelectual das nossas reuniões. Este Conselho Editorial irá ouvir naturalmente todos os setores pertinentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente o Camões e o IDI, bem como estudiosos e autores que se têm ocupado da problemática das comunidades portuguesas no estrangeiro, representantes do ativismo cultural levado a cabo no seio das nossas comunidades e estudiosos, autores e institutos especializados nas áreas das relações internacionais e da diplomacia. O longo estudo e trabalho dos três ilustres académicos que integram este Conselho é, por si só, garantia da seriedade que iremos pôr nesta tarefa. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Dr. Duarte Azinheira, Diretor de Edições e Cultura da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Muito boa tarde, Sra. Secretária de Estado, Sr. Presidente do Conselho Editorial, Embaixador Castro Mendes, senhoras e senhores. A Imprensa Nacional Casa da Moeda, que é, enfim, como todos sabem, uma sociedade pública, uma sociedade anónima pública, uma empresa que resulta da fusão de duas instituições antiquíssimas. A Imprensa Nacional, criada por Decreto Real de 24 de dezembro de 1768 e que fez os seus primeiros livros logo no primeiro trimestre de 1769, e a Casa da Moeda, o mais antigo estabelecimento industrial português que trabalha continuamente desde o final do século XIII. Em 1972, durante o marcelismo, estas duas instituições juntam-se, dando origem à Imprensa Nacional Casa da Moeda. A Imprensa Nacional Casa da Moeda é uma sociedade pública que tem uma missão especial e única de promoção da língua e da cultura portuguesas e de ser a editora de salvaguarda patrimonial do Estado português.
Todos os anos, a Imprensa Nacional Casa da Moeda dedica uma percentagem do seu valor de vendas que coloca num plano de responsabilidade social e cultural, que, no fundo, que é o quadro conceptual em que a editora e a área de cultura trabalha, como eu dizia, coloca num plano de responsabilidade social e cultural de características fundacionais, porque o modo de funcionamento é a todos os títulos semelhante ao de uma fundação. As nossas edições não têm nenhuma espécie de preocupação de rentabilidade ou de retorno do capital investido. A imprensa, enquanto editora, tem um papel, de facto, de salvaguarda patrimonial e tem um papel supletivo ao dos editores privados. Garante que um conjunto de textos que são fundamentais para a língua e para a cultura portuguesa estão disponíveis nas melhores edições que for possível fazer, independentemente de serem rentáveis ou não. Aliás, eu diria mesmo, sobretudo quando não são rentáveis, porque se fossem rentáveis não havia razão nenhuma para que o Estado utilizasse fundos públicos para estar a competir com os editores privados. Aquele que é o quadro fundamental da nossa atividade é o dos autores portugueses e das suas edições críticas. Aliás, eu costumo dar muitas vezes como exemplo nas apresentações que uma edição crítica, que é, enfim, calculo que todos saibam o que é, mas no fundo, para simplificar, é uma edição, nós podemos pensar que um poema do Pessoa pode ter 7 ou 8 ou 9 variantes diferentes. O que o editor crítico faz é comparar as diversas variantes até estabelecer um texto definitivo. Do ponto de vista cultural, fazer isto é tão importante como restaurar a fachada de uma catedral gótica, embora do ponto de vista plástico não seja tão espetacular, mas é do mesmo tipo de intervenção que se trata. Este protocolo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, na sequência, aliás, do protocolo que fizemos para o Prémio Ferreira de Castro, veio naturalmente assegurar precisamente o cumprimento desta missão. É sempre a promoção da língua e da cultura portuguesas que orientam o trabalho da imprensa nacional. A imprensa nacional, esta é uma distinção importante de fazer, a imprensa nacional é a editora da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Todos os livros da Imprensa Nacional Casa da Moeda têm a chancela Imprensa Nacional. Quando eu falo da Imprensa Nacional, estou a falar, claro, exclusivamente da editora. Quando falo da Imprensa Nacional Casa da Moeda, estou a falar da sociedade pública. Uma última questão, aliás, na sequência do que disse o embaixador Castro Mendes, a questão do digital. E deste protocolo ter uma presença muito grande em termos de edição digital, porque o digital naturalmente permite alcançar um público completamente diferente e eu quero, num minuto e meio, dar-vos a experiência que a imprensa tem tido nos últimos meses com a edição digital, porque tem sido muito impressionante. No início deste ano, muito antes de pensarmos que toda esta situação ia acontecer, em janeiro eu apresentei o plano editorial da Imprensa Nacional, como faço todos os anos, na Biblioteca da Imprensa, e disse que este era um ano fundamental em termos do que era o processo de desmaterialização da cultura e da oferta de edições em formato digital. Bom, depois aconteceu a pandemia, enfim, aconteceu e continua a acontecer, e nós antecipámos todo o projeto que tínhamos na área do digital e intensificámos o projeto. Nos últimos 2 meses e meio colocámos cerca de 100 edições disponíveis no nosso site da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que daqui a 15 dias transitarão para o site Imprensa Nacional mesmo. Colocámos cerca de 100 edições e tivemos 200 mil descargas. É um número absolutamente extraordinário e que mostra o potencial, de facto, que as edições digitais têm, sobretudo quando são assim edições colocadas de acesso livre, porque, naturalmente, a imprensa está a cumprir a sua missão e, em relação aos autores portugueses, em relação aos temas portugueses, o funcionamento é parecido àquele que acontece hoje com os programas de ciência aberta. A lógica é toda a ciência que é financiada com fundos públicos deve estar disponível para os contribuintes. Nós acreditamos que as edições dos autores portugueses e as edições críticas devem ter os seus textos disponibilizados para todos os portugueses, para todos aqueles que se interessam pelo estudo da língua e da cultura portuguesa em qualquer parte do mundo. E deixo-vos com isto, era apenas isto que vos queria dizer. Muito obrigado. Por último, vai usar da palavra a doutora Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.
Boa tarde a todos e a todas. Isto de estarmos numa situação de vírus põe-nos até um pouco constrangidos, mas, na verdade, apesar de estarmos poucos aqui na sala, estamos a transmitir online pelo Facebook e todos os nossos consulados divulgaram e, por isso, contamos ter muita gente a ouvir-nos, assim como a Imprensa Nacional Casa da Moeda terá os seus seguidores neste momento a ouvir-nos. E este momento é um momento com alguma importância, pelo menos para nós, Secretaria de Estado das Comunidades, Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque estamos a dar mais um passo na construção de um projeto cultural para as comunidades. Como já foi dito e repito, nós hoje vamos assinar um protocolo com a Imprensa Nacional Casa da Moeda e com esse protocolo nós vamos, como está aqui neste slide, dar a conhecer autores portugueses da diáspora. Nós temos vários autores portugueses da diáspora que publicam muitas vezes na língua do país onde estão, francês, inglês, e têm alguma dificuldade em publicar aqui em Portugal e publicar em português. E com este protocolo nós estamos, de facto, a oferecer essa possibilidade e dessa forma estamos a dar a conhecer aos portugueses os autores que temos na nossa diáspora e que merecem ser conhecidos. E em relação ao mérito, basta olhar para o Conselho Editorial Independente para percebermos que o mérito vai ser, de facto, bem escrutinado. Depois também temos, ainda no slide anterior, mas pode ser neste, ainda no slide anterior, vamos ter uma linha editorial para publicar documentos e estudos sobre a diáspora e dessa forma vamos também contribuir para um maior conhecimento das nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Depois é evidente que vamos, com este trabalho, vamos valorizar a língua portuguesa e pretendemos fazê-lo, bem como dar a conhecer os espaços de realização cultural, científica e social que existem nas nossas comunidades. E, por último, e esse também é um dos objetivos da Secretaria de Estado, queremos ligar mais as nossas comunidades a Portugal, ligá-las entre si e aumentar o conhecimento mútuo entre os portugueses que estão em Portugal e os portugueses que estão espalhados pelo mundo e mesmo das comunidades umas às outras, conhecerem-se melhor. E então neste protocolo, como eu disse, temos 3 coleções. A primeira será uma coleção de estudos e documentos sobre a diáspora portuguesa. A segunda será então uma coleção que irá permitir aos autores e criadores que estão na diáspora publicar aqui em Portugal e em português. E, por último, uma biblioteca de textos fundamentais sobre política externa, que já foi aqui bem explicado pelo Dr. Duarte Azinheira, também pretende tornar acessível obras que neste momento são de difícil acesso, por várias razões. E continuando, podia passar o slide. Como eu disse, o mérito e o trabalho principal que está aqui pressuposto neste protocolo estará bem entregue neste Conselho Editorial Independente que tem o Sr. Embaixador Castro Mendes como Presidente com voto de qualidade e que tem trabalhado connosco na Secretaria de Estado e esperemos continuar a trabalhar para podermos construir este projeto cultural muito ligado às nossas comunidades e agradeço todo o apoio que nos têm dado. Depois temos o nome do professor Dr. Onésimo Teutona de Almeida, que é bem conhecido, pelo menos penso que ainda recentemente foi publicada uma entrevista no Público com o professor e que vale a pena ler. Temos o professor Dr. Ivo Castro, que tem colaborado com a Imprensa Nacional Casa da Moeda e vai continuar a colaborar também aqui neste Conselho Editorial Independente. E temos, designado pelo Camões, a doutora Margarida Calafate Ribeiro. É evidente que o Camões não está aqui a assinar este protocolo, mas o Camões está sempre connosco neste trabalho que estamos a fazer, até porque o Camões e a Secretaria de Estado das Comunidades trabalha em conjunto na língua portuguesa e também vai trabalhar connosco neste projeto cultural. Para
contextualizar este trabalho que estamos a desenvolver. Foi apresentado em fevereiro ainda deste ano o Programa de Ação Cultural Externa para 2020, que tem vários eixos, e um dos eixos é a ligação e valorização das comunidades portuguesas. Na primeira apresentação que foi feita, estão apenas lá incluídos o Prémio Ferreira de Castro, e está incluído também um outro projeto que temos em mãos e que vamos concretizar certamente, que é um projeto de digitalização de obras dos gabinetes de leitura do Brasil. Mas o que nós vamos trabalhar para que no próximo ano, para 2021, tenhamos lá neste Programa de Ação Cultural Externa várias outras medidas e eixos que vamos trabalhar durante o ano de 2020. Por isso, para terminar, dizer que a assinatura deste protocolo é mais um passo na construção desse plano de ação cultural Comunidades Portuguesas, como lhe chamamos, e que terá várias medidas, algumas das quais já estão a ser concretizadas. Algumas já estão, o Prémio Ferreira de Castro está na segunda edição. Este protocolo será hoje aqui assinado, o protocolo para os programas editoriais com a imprensa nacional. Estamos a trabalhar também numa rede de espaços museológicos ligados à imigração e em breve poderemos ter uma apresentação sobre o desenvolvimento desse projeto e também a digitalização do acervo documental relevante dos gabinetes de leitura literários do Brasil. Esse é um trabalho que já foi iniciado com a Biblioteca Nacional, que já se deslocou ao Brasil e já produziu um relatório sobre o acervo documental que existe, e até não só documental, porque há lá também algumas peças importantes, e o que é que vale a pena ser digitalizado, e esse é um trabalho que iremos continuar. Por isso, estamos aqui hoje a assinar este protocolo que é um pequeno passo, mas pode-se revelar um passo bastante importante para darmos a conhecer toda a produção cultural das nossas comunidades e darmos uma oportunidade aos autores com mérito das nossas comunidades de publicarem em Portugal e serem mais conhecidos aqui em Portugal. Muito obrigada a todos e vamos então, penso que, assinar o protocolo de seguida. Muito obrigada. Assim, considerando que as comunidades portuguesas a residir no estrangeiro constituem um importante ativo estratégico na projeção de Portugal no mundo e na afirmação da língua e da cultura portuguesas, considerando que a língua portuguesa é um dos bens culturais e políticos mais relevantes do nosso tempo, enquanto função da expressão pessoal e construtor da identidade coletiva, da nacionalidade, da comunicação e da afirmação internacional, considerando que o Ministério dos Negócios Estrangeiros acompanha ativamente e valoriza a diáspora em todas as suas dimensões, considerando que a imprensa nacional Casa da Moeda se dedica, entre outras atividades, à edição de obras de elevado interesse cultural que, pela sua relevância, constituem um fator de dinamização do património bibliográfico português, incluindo na área da política interna e internacional, é celebrado o protocolo de colaboração entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Assim, pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, assina o Diretor de Edições e Cultura, Dr. Duarte Azinheira.
Pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, assina a Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Dra. Berta Nunes. Está encerrada a cerimónia.